Uma criança foi resgatada depois de ficar 24 horas em um cativeiro, embaixo de uma loja de conveniência. O caso revoltou os vizinhos, que lincharam o suspeito. Olhando a fachada do estabelecimento, é difícil de imaginar o lugar sombrio que existe embaixo do local. Foi uma espécie de alçapão debaixo da terra que a menina de apenas 9 anos foi encontrada com vida. É um buraco que tudo indica que foi feito recentemente e foi feito agora e justamente para servir de um cativeiro mesmo, né, de um esconderijo, porque ele tinha uma tubulação interna que ela, se fechasse, ela conseguiria respirar, né? O suspeito de cometer o crime é o proprietário do minimercado, identificado como Marco Antônio Bock Jacob, de 61 anos. Ele foi encontrado sob efeito de drogas pelos policiais. Durante a prisão, o homem foi agredido pela população que invadiu o estabelecimento. Ele não resistiu e acabou morrendo. A menina desapareceu na tarde de terça-feira, pouco depois das 4 horas da tarde, após sair de casa para brincar na pracinha que fica em frente ao estabelecimento. Ela foi achada na quarta-feira pela manhã. Nesse intervalo de tempo, a família e vizinhos fizeram buscas pela criança. Essa câmera foi essencial para ajudar a desvendar o mistério do desaparecimento da menina e fazer com que a criança fosse encontrada. Ela registra exatamente o momento em que a criança entra naquele minimercado e não sai mais. A menina disse para os policiais que havia sido abusada. Mesmo com a morte do homem, a polícia continua investigando o caso em busca de outras possíveis vítimas. E olha, gente, sabe como é que esse homem conseguiu atrair essa criança? Ele ofereceu a ela picolé, isso mesmo. E como ele já era um conhecido da família, né, um vizinho, ela acabou aceitando. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre como conversar, como orientar os nossos filhos e como que a gente consegue ter a certeza de que eles não vão cair nas armadilhas, nas iscas. Ali foi um picolé, vem cá. Vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Luciana Infantini. Obrigada, Lu, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. A gente também recebe aqui a Ellen Carla Peixoto, ela é conselheira tutelar. Obrigada, Ellen, também pela sua presença. E a gente sempre recebe com muito carinho a dona Clemilda. Ela é mãe da Tainá e em 2017 a Tainá foi assassinada e numa situação até parecida com essa criança, né? Ela também foi atraída para entrar num veículo, não é isso, dona Clemilda? Boa tarde. Sim, boa tarde a todos. Ela também foi atraída e eu também perdi. No caso dessa menina, graças a Deus, encontrada com vida, mas hoje em dia está muito difícil, A gente estamos sem saber qual atitude tomar, porque hoje o único aliado que a gente tem é orientar. Então, na periferia ainda é mais complicado, porque os pais têm que sair para trabalhar. E umas coisas dessas acontecem, é uma coisa que fica para sempre, que vai marcar para sempre. É uma coisa que você não vai conseguir sair dela. Então, o melhor a fazer hoje é procurar ajuda, não deixar seu filho só, por momento algum. Ah, minha filha tem 15 anos, acompanha. Se não pode, proíbe. Porque está muito difícil. A forma de não ter uma lei cruel ou bruta, não sei nem como falar hoje em dia, os monstros estão saindo com uma proporção muito rápida. As coisas estão acontecendo com muita rapidez. No caso da minha filha, 3 dias antes dela, o abusador tinha feito uma outra vítima. Olha para você ver, 3 dias. E ele fez de novo. Hoje está tendo muita falta de punição, porque para crescer e dar uma proporção dessa que a gente está vendo todos os dias, é porque eles não têm medo. O que a senhora acredita que fez a Tainá entrar dentro daquele carro? Então, eu penso muito nisso, porque para sempre eu vou procurar
uma lógica para aquilo que aconteceu. Eu não consigo entender, porque eu sempre orientei a minha filha. Até parece que não, mas eu sempre falei para ela do bicho-papão que acontece. Hoje em dia acontece em todos os lugares, que nem aconteceu agora com um médico, que chega a ser surreal acreditar numa coisa dessa. Eu não sei. Eu não sei se é aonde é o erro, onde tem a falha. Eu sei que quando acontece, sim, é muito doloroso. Luciano Infantini, a dona Clemilda fala tanto, né, na importância de orientar. Eu cresci também ouvindo meu pai falar: não abra a porta para estranhos, não aceite nada de ninguém, não aceite o picolé, os chips, a bala. Mas ainda assim, se trata de crianças. Ainda assim, tem aquela imaturidade de criança para adolescência. Tem algum argumento que a gente consiga entrar na cabeça deles para que, de fato, a gente se sinta um pouco mais seguro de que meus filhos não vão aceitar nada de estranhos? Roberta, uma coisa que funciona muito, que a gente sempre fala, é a orientação, né? Como você mesmo falou. A orientação, o diálogo. Mas ainda assim, mesmo com toda essa orientação, o abusador, ele é muito bom nessa arte da sedução, de seduzir crianças. Então, mesmo os pais falam: não aceita nada de estranhos e tudo. Não, e ali, nesse caso que a gente está falando, ela conhecia. Exatamente. Né? Então, ela morava ali quase em frente àquele mercado. Quase em frente, já devia ter uma relação estabelecida. Ele já devia ter dado picolé outras vezes para essa menina, alguma coisa assim. Então, ele esperou só o momento dela estar mais vulnerável para realmente, fazer, prender essa menina. Então, o que acontece, Roberta? Além dessa orientação, eu acho que uma coisa muito importante é realmente a vigilância sobre os nossos filhos, ainda mais quando são pequenos. Porque eles vão cair, Roberta, eles vão acreditar nessa pessoa que muitas vezes é conhecida, ou até vamos supor, que no caso da senhora, que ela não conhecesse. Eles são muito bons em falar, em seduzir, em dizer o que quer. E aí, muitas vezes, eles usam uma linguagem muito próxima da criança, que faz a criança sentir segura momentaneamente. Então, acho que, além da orientação, a vigilância. E um outro ponto, Roberta, escuta. Porque hoje a gente sabe, apesar desses casos terem mostrado de vizinhos próximos, a gente sabe que hoje os números de abuso contra a criança, você vai falar melhor do que eu, eles acontecem dentro da própria casa. Então, os pais têm que também desenvolver uma boa escuta para entender na linguagem da criança o que ela está querendo dizer. Titio passou a mão ali, alguma coisa, sabe? Isso tudo tem que estar muito claro. Então, essa orientação junto com a escuta e a vigilância constante, não tem jeito. A Tainá conhecia esse homem? Não, ele não conhecia, ela não conhecia ele. Nunca tinha visto? Não. Foi um estranho que passou e abriu a porta chamando ela para entrar? Tanto que nas imagens que a gente consegue, ele já estava parado próximo à escola quase 40 minutos, quando ele vê a minha filha passando. Eu não sei qual argumento ele usou, mas eu acredito que eles usam algum argumento que convença a criança, porque já pensou, uma criança instruída. Do nada eu vejo uma cena daquela, ela entrando dentro de um carro. Já pensei em várias coisas, o que ele poderia ter falado, o que ele poderia ter apontado. Mas hoje, no meu caso, hoje isso não leva mais em conta. Mas eu acredito que se as mães hoje em dia se unir uma com a outra, vamos pedir ajuda. Cuida do meu filho que eu cuido do seu. Quando você não estiver perto, traz para mim, eu levo o meu para você. Mas vamos tentar fazer alguma coisa, porque está acontecendo com muita frequência. Muita frequência. A gente estamos vendo as nossas crianças crescer traumatizadas, doentes, porque eles verem isso acontecer com os amigos deles, com os coleguinhas deles. Eu até hoje não tive coragem de ver as amiguinhas da minha filha. Porque como eu vou explicar para elas que isso também pode acontecer com elas? Então, é a gente adulto que tem que se unir. E, Ellen, numa situação dessa que a gente acabou de trazer, esse caso, por pouco, esse final teria sido ainda pior, né? Essa menina está viva, mas você imagina quantos traumas vão precisar ser tratados nessa criança.
Mas a família, a gente entendeu na reportagem que a família agiu rápido, a polícia agiu rápido. Porque às vezes, sumiu a criança, tem aquela história de, ter que esperar tanto tempo para depois procurar a polícia. A gente deu falta da criança, o que a gente faz imediatamente? Roberta, boa tarde, primeiramente, né? Os casos que nós estamos veiculando hoje, eles têm crescido muito e, mais uma vez, como as duas colegas que estão aqui hoje falaram, frisar a importância da família, né? A família, eu até estava lendo um artigo esse dia sobre isso, a família é o primeiro ambiente de socialização da criança. Ali. É ali que são transferidos para elas o conhecimento físico, moral, social. Então, a orientação é o que vai dizer como aquela criança vai reagir. E nós temos ainda um outro fator, que é a surpresa. Geralmente, os abusadores, eles são muito sorrateiros, né? Eles têm uma técnica de atração, de sedução, e nem sempre é a única vítima, é a primeira vez. Então, eles já têm um talento de como atraí-los. E nem sempre a orientação vai ser o suficiente. É preciso que haja, além de orientação, também conscientização, como a mãe da Tainá disse para a gente aqui. Viu uma criança, já aconteceu, de ver uma criança conversando com um adulto. Ei, tudo bom? Como é que está sua mãe? Às vezes você nem conhece a criança. Mas a pessoa que vai ser vítima pode ser salva muitas das vezes por conta disso, por conta da conscientização, sabe? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é dever de todos zelar pelo cumprimento de deveres e garantia dos direitos das crianças e do adolescente. Então, nós, cidadãos comuns, também temos que zelar por essas crianças e por esses adolescentes. E não tem aquela história, a criança sumiu, tem que esperar 24 horas, 48 horas, busca imediatamente. O tempo, nesse momento, né, ele é crucial. Não existe mais prazo mínimo para comunicação de desaparecimento. Né? Antigamente, tinha que esperar, né? Tinha gente que falava que 24 horas, 48 horas. Agora, imediatamente, sentiu falta, procurou nos locais. Vou na casa da tia, não está na casa da tia. Vou na casa da avó. A criança estava na no escola, parquinho brincando, estava no sumiu. parquinho, olhou para o lado, sumiu. Mesmo que depois você vá até a autoridade policial competente e cancele o comunicado de desaparecimento. Mas faça por precaução, porque já começam a ser feitos busca de imediato. Tem gente aqui participando no nosso debate e você também pode mandar a sua opinião, seu comentário sobre esse assunto. Está aqui o nosso QR Code. Tem uma pessoa que diz que a Clemilda está falando a mais pura verdade, fazem descaso com a sociedade. Só nos deram ouvido quando nos unimos, né, e fechamos o Centro de Vitória. Meu eterno sentimento é Clemilda. A Charlene Coimbra está aqui escrevendo isso. Tem gente falando, dá um abraço nessa mãe aí para mim, que triste, por favor, dá um abraço. Estou aqui lembrando desse caso. A dona Clemilda, ela sempre participa com a gente aqui, se entrega de coração, de alma, justamente para alertar, para que outras mães, outros pais, outras crianças não venham ser vítimas dessa violência. Tem gente que falando, eu sou da periferia e também saio para trabalhar. Algumas vezes as minhas filhas precisam ficar só. E aí, moro em um condomínio rodeado de câmeras e ainda assim não me sinto segura. Hoje, qualquer lugar está perigoso. Quantos casos escutamos que acontecem em situações na rua, no ônibus, dentro da escola, do trabalho, enfim, onde os nossos filhos vão estar seguros? Orientamos, mas a gente não tem como prever a atitude do outro. Ellen, a gente sabe que o ideal, o cenário perfeito seria, como a dona Clemilda, tentar acompanhar o tempo todo a criação dos nossos filhos. Mas o cenário real não é esse. Isso é o mundo ideal, mas o real não. Olha essa mãe aqui falando que ela precisa trabalhar. Quais são os outros recursos que a gente pode recorrer para que a gente tente, de alguma maneira, proteger as nossas crianças? Igual a Clemilda falou, pede para uma vizinha hoje olhar, coloca então num projeto social. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar essas mães? Fica até difícil, Roberta, da gente estabelecer um local seguro. Nós vimos agora um psicólogo. Existem pais, existem padrastos, existem mães que abusam de filhos. Então, hoje em dia, é muito difícil
de nós desenharmos um caminho seguro, mas nós podemos procurar pessoas do nosso vínculo de confiança, né? Se a criança está na escola, estabeleça um vínculo de confiança com a equipe pedagógica que está ali no local. Se a criança está numa clínica médica, estabeleça uma relação de confiança com o responsável que está ali enquanto o seu filho está em atendimento, né? Se a criança está na casa de um familiar, nós conversamos uma vez, na minha casa tem câmera, você até falou, olha, lá em casa eu também vigio. Se a gente puder usar o máximo de informações, o máximo de equipamentos que possam nos trazer um mínimo de conforto, porque não tem como, eu sou mãe também, eu trabalho e eu preciso deixar meu filho com alguém do meu ciclo de confiança. E muitas das vezes, o ciclo de confiança é a escola. Muitas das vezes, o ciclo de confiança é uma babá que foi contratada, sabe? Então, nós precisamos de estreitar os laços com as pessoas do nosso ciclo de confiança. E eu, Ellen, falo por mim também, nós temos que pedir ao Senhor para que Ele proteja os nossos filhos. Porque os nossos olhos, eles não vão alcançar todos os lugares, sabe? Então, eu acredito muito que nós temos que pedir proteção divina também, além dos nossos esforços humanos, para que nós possamos ter a segurança de que os nossos filhos estarão bem protegidos. Luciana Infantini, olha só esse comentário dessa mãe que diz: nosso dever é orientar, ensinar com que estranhos não se conversa, mas eles são inocentes, a perversidade está no abusador, que usa dessa inocência para cometer abusos. Ok, a gente já ensina a respeito de estranhos. E sobre essas situações que parecem ser normais, né? A gente está falando ali do vizinho, a gente está falando do homem da mercearia que ofereceu picolé para essa criança de apenas 9 anos. As situações estranhas também servem como alerta, não só as pessoas estranhas, mas as situações. Sim, Roberta, e a gente entende assim que alertar a criança em relação a isso é importante, mas como a gente estava falando aqui, não é o suficiente, Roberta, porque a criança também, ela tem um desejo pelo novo, pelo desconhecido. Então, ela pode se interessar por isso também, pelo aquilo que é diferente, mesmo com uma orientação. E cada um trabalha com uma isca, né? Um é o picolé, o outro é o chips, a outra é a pipoca. Pode ser até um celular que a criança queira. Olha aqui que eu vou dar para você, se você me der uma informação. A gente não sabe o que está usando, mas é alguma coisa atrativa, né? Então, assim, o que eu vejo também, Roberta, cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque não adianta pensar no caso dessa menina, aí foi encontrada e está tudo bem. Não, vai ficar trauma para o resto da vida, Roberta. Se ela não desenvolver um estresse pós-traumático, a personalidade da criança está se formando. Então, veja quanta coisa aí está acontecendo que a gente pensa, que bom que agora resolveu tudo e encontrou. Não, não é assim. Então, tem que evitar, assim, esse tipo de situação. E abusos mais sutis, como os que acontecem dentro de casa ou na internet também, que tem muitos abusos e violência contra a criança. Mas o que a gente vê? Cada um tem que fazer a sua parte. Os pais, a dona Clemilda traz uma coisa muito interessante, que é a rede de apoio. Os pais precisam trabalhar. E, às vezes, né, a rede de apoio ali, um tio, alguém, ou, né, hoje eu não trabalho, então eu vigio seus filhos, ajuda, mas o Estado também tem que ter a sua participação, sabe, Roberta? Escolas integrais, por exemplo, sabe? Por quê? Porque os pais precisam trabalhar. Ainda mais em periferia, que a gente vê que, né, mãe e pai trabalham, não tem se dar o luxo de ficar em casa cuidando dos filhos. Então, escolas em tempo integral, projetos sociais, uma punição também mais severa sobre esses abusadores. Então, cada um tem que fazer a sua parte. O Estado também não pode se omitir. Clemilda, como é que tem sido a sua vida de 8 anos para cá? É só um dia após o outro, porque é um trauma que a gente vive com ele. Hoje eu vivo sozinha, não dá mais para conviver com outras pessoas, porque o meu humor muda todos os dias. Foi muito traumático. Não é fácil lidar com isso. Não é só eu vou viver a minha vida outra vez. Não, não é. Hoje eu fico apavorada se eu vejo uma criança na rua. Eu estou sempre observando, estou sempre olhando, estou sempre vigiando. Eu agora sou uma vigilante. Eu converso com as mães, impor limite para as crianças. Não é todo dia que é Natal, não é todo dia que é dia de ganhar. Ensinar isso para as crianças também, porque vai ter o dia que a gente não vai poder dar e outra pessoa pode querer oferecer. Então, a gente também temos que impor até isso. Hoje em dia, as coisas estão mais fáceis, os pais conseguem dar mais coisas para os seus filhos.
mas a gente não podemos mais fazer isso para os nossos filhos, para eles não aprenderem a ter tudo, que as coisas não é fácil, para eles também se policiar. A gente temos que se policiar todos os dias, hoje em dia. E eu vigio. E é revoltante pensar mais pontos em comum que tem o caso da Tainá, junto com essa criança também lá do Rio Grande do Sul, é que esse abusador já tinha passagens, feminicídio, no caso também do abusador da Tainá, já respondia por estupro, já tinha sido preso. E a gente se pergunta o que essas pessoas estão fazendo soltas na sociedade, Ellen? No meu caso, tinha 3 dias antes, ele tinha violentado também uma criança de 11 anos. Se a justiça tivesse corrido um pouco mais, talvez ele não teria chegado a mim. Ou talvez, não sei o que Deus estava escrito para mim, se não foi uma forma também de tirar um abusador, porque eu nunca ia conseguir me calar, eu não ia conseguir conviver se a gente não tivesse chegado a algum lugar. Por isso eu pedi ajuda e eu falo para todas as mães, grita, pede ajuda pelos seus filhos, porque ninguém melhor do que a gente para saber que um filho é muito importante e que a gente temos, sim, todos os dias de lutar por eles, sem medo, sem receio. E se você sentir que o seu filho está passando por um trauma desse, não se cale, não se cale. Ellen, diante dessa nossa indignação, acho que é a indignação da sociedade, né? Porque a gente sabe, uma pessoa que ela não oferece risco, ela é liberada, né? Diante de todo um processo. Agora, quando ela oferece risco com esse histórico, isso revolta a gente, né? Roberto, o que nós temos visto, muitas das vezes, é a sensação de impunidade que tem permeado o ordenamento jurídico vigente. Muitas das vezes, nós precisamos de endurecimento de penas, mas nós não temos mãos nem vozes o suficiente para que possam nos representar. E aí, eu volto a... Mas essa pena até endureceu, né? Isso, E mas ainda ainda não é o assim não suficiente. coíbe, Porque tem a sensação de impunidade por conta das lacunas existentes hoje no ordenamento jurídico vigente. Nós temos previsão legal para estupro de vulnerável, né, no Código Penal, nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estado que trabalha com campanhas de conscientização, nós temos o Estado que trabalha veiculando diariamente os canais de denúncia, Disque 100, 181, as campanhas que os municípios têm feito. Nós temos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que ajudam no contraturno escolar. Nós temos os CRAS, nós temos os CREAS, nós temos as secretarias, nós temos N fatores que têm trabalhado para tentar coibir. Só que, muitas das vezes, o que passa é que existe ainda uma sensação de impunidade que rodeia os abusadores, que rodeiam esses criminosos e faz com que eles continuem praticando crimes e crimes e crimes com essa sensação de impunidade. Tem muitos relatos aqui de pessoas que na infância também foram abusadas, de traumas que elas têm até hoje na vida adulta. Como o Luciano disse pra gente, essa criança de 9 anos certamente vai precisar de acompanhamento, vai precisar de ajuda psicológica, apoio da família. E tem muitos comentários também, dona Clemilda, de mães, de famílias, abraçando a senhora. A gente sabe que nada nesse mundo vai trazer a sua filha de volta. Essa foi uma forma de Deus. Receba sempre o nosso carinho. Com muito carinho. Fala com a gente no microfone. Eu recebo esse carinho todas as vezes que eu vou na rua. Eu até hoje recebo abraços, aquele abraço que a mamãe queria ter me dado lá em 2017. E isso me fortalece muito, muito. Esse carinho, esses abraços que Deus tem preparado para mim todos os dias é muito importante. Até mesmo para a minha evolução. Porque não é fácil, não. E cada abraço desse, cada carinho desse, cada palavra dita para mim com carinho é muito importante. Tem muita gente aqui te dando força para que a senhora viva um dia de cada vez. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Que Deus cuide de cada dia, de cada amanhecer da senhora. E sempre que eu puder vir falar